No parágrafo 27 do Catecismo da Igreja Católica, diz que Deus não cessa, Deus não para, Deus não cansa de nos atrair até Ele. E no final das contas, esse é o objetivo, né, da nossa vida terrena, é ser atraído por Deus e voltar para Ele um dia. Então, a partir disso é possível compreender porque algumas coisas acontecem em nossa vida e hoje nós falaremos um pouco sobre isso, sobre como fortalecer a nossa fé nos tempos da crise e como essa crise, como esse sofrimento, como essa dor, ela pode ser ressignificada, ela pode ser bela, ela pode ser bonita. Irmãos e irmãs, que a paz de Jesus esteja com vocês. Para iniciar essa conversa, esse bate-papo, nós vamos começar assim, a partir da nossa conversão, né? Quando a gente se converte, quando a gente entende quem é Deus, quando a gente agora passa a servi-lo e a amá-lo verdadeiramente, parece que tudo é um mar de rosas, né? A gente começa a enxergar a vida como uma maravilha. Quando a gente conhece Jesus, quando a gente tem esse encontro pessoal com Ele, parece que nada vai abalar a nossa fé. A nossa fé parece que é inabalável, parece que nós somos fortes, parece que o Espírito Santo está ali, que não vai nos deixar e realmente não vai. Mas as tribulações, elas vêm. E aí nós vamos para a questão onde Jesus não nos prometeu felicidade nesta terra. Embora a gente trabalhe, a gente tente buscar uma vida terrena que seja razoavelmente boa, né? Mas a gente tem a consciência de que Deus não nos disse que esta vida aqui seria fácil e nem que aqui é o destino final. E a felicidade, ela não está aqui. Então, por muitas vezes, vamos sofrer. O sofrimento, ele vem para todo mundo, né? Deus não isentou ninguém do sofrimento. Jesus sempre falou que o fardo era pesado, que as tribulações iriam vir, que o sofrimento iria vir. Então, todo mundo vai passar pelo sofrimento. Não é só eu, não é só você. Todo mundo vai passar, todas as famílias vão passar pelo sofrimento, seja pela fome, ou seja pela morte, ou seja pela doença, ou seja pela injustiça, ou seja pela calúnia, mas todo mundo vai passar por um sofrimento. Cada um no seu nível, né? E aí a gente volta para o desejo de Deus de nos atrair. E Santo Agostinho, ele disse, né, que se Deus ele não encontrasse algo de bom no sofrimento, se Deus não conseguisse tirar algo de bom do sofrimento, ele jamais iria deixar o sofrimento chegar até nós. Então, se chegou até nós, e a gente sabe que isso é consequência do pecado original, mas se o sofrimento ele vem até a gente, se a falta de fé vem até a gente, o que acontece é que Deus ele consegue tirar algo de bom daí. Então, tem uma fala de algum santo, algum padre, eu não me recordo agora, que dizia que se a gente tivesse noção de quanto o sofrimento era um caminho para o céu, a gente iria pedir mais sofrimento, mais sofrimento. Então, assim, existe sim um propósito no sofrimento, existe algo de bom no sofrimento. Não o sofrer em si, porque a gente sofre, né? A nossa carne sofre, a gente se entristece, a nossa fé é enfraquecida, mas Deus ele consegue tirar algo de bom disso daí. E quando estamos nessa crise, né? Quando sofremos, é comum que a gente passe pela crise, a crise de fé, a crise espiritual, que é algo que eu já passei, provavelmente vocês já passaram também, mas a gente consegue passar por ela se seguirmos aquilo que o próprio Jesus nos ensina. Quando nós estamos numa crise de fé, quando o sofrimento bate na nossa porta, parece que agora todos aqueles questionamentos que antes, quando a gente estava lá com todo o fogo do Espírito Santo, a chama estava acesa, parecia que nada iria nos abalar, aqueles questionamentos agora parece que faz sentido. Então, quando eu estou na crise de fé, quando eu estou sofrendo, parece que tudo aquilo que eu questiono faz muito sentido. Então, as perguntas como Deus me abandonou, por que é que Deus não me ouve, por que é que a minha oração ela não parece que não sobe, parece que tudo isso faz sentido. Mas nós, quando estamos numa crise de fé, uma crise espiritual, é importante lembrar, ter a consciência de que nós não estamos no nosso estado psicológico, no nosso estado espiritual. Nós não estamos em bom estado, nós não estamos em perfeito estado, como deveríamos estar. Então, se nós estamos numa crise, existe esse fator agora que é a crise espiritual. Então, agora eu preciso saber, eu preciso entender, eu preciso perceber em que momento eu estou em uma crise espiritual. Para saber que agora aqueles questionamentos, eles não são totalmente verdadeiros e eles estão vindo e parece que eles são verdadeiros porque eu não estou bem. Então, se eu não estou bem, eu preciso de algo para me fortalecer.
E é aí que nós entramos no que Jesus nos deixa, né? Jesus nos ensina. Deus, ele é tão misericordioso que ele não deixa a humanidade se virar sozinha. Porque ele poderia, né? Deus poderia criar a humanidade e deixar a gente se virar sozinho e fiquem aí no mundão, façam o que vocês quiserem, eu não vou ensinar não, vocês vão aprender sozinhos. Ele poderia fazer isso, mas a misericórdia e o amor de Deus para conosco é tão grande que ele nos ensina, ele nos deixa por escrito, ele nos deixa, para nós católicos, ele nos deixa, nós acreditamos, né, na tradição, então ele deixa os discípulos para suceder a sua trajetória aqui na Terra, o seu ministério. E Deus deixa para nós a pessoa de Jesus Cristo que vem, né, como homem, para nos ensinar. Então, é nesses ensinamentos que a gente se apega nesse momento de crise. E aí, Deus nos orienta, né? Ele não deixa a gente às cegas, ele não deixa a gente sofrer às cegas, Deus não deixa a gente se virar sozinho. Ele nos dá tudo e dá por amor. Então, é importante ter esse conhecimento, porque quando estamos numa crise, a gente esquece, né? Tem momentos que a gente esquece do que Jesus nos ensinou, do que Deus nos deixou. Mas nós temos esse conhecimento prévio. Nós não estamos às cegas, a gente não sabe, a gente não está sem saber do que Jesus quer, do que Jesus nos ensinou. Então, se nós sabemos, nós agora precisamos, é a hora que, de fato, colocamos em prática tudo aquilo que sabemos. É comum as pessoas falarem que Deus nos coloca à prova, né? No sofrimento, Deus nos coloca à prova. E, de fato, é no sofrimento que a gente realmente agora vai caminhar por fé. A gente agora vai caminhar por amor a Deus, por amor aos seus ensinamentos. E aí, o que é que eu faço, né? O que é que nós fazemos o que nós podemos fazer para passar por esse deserto, por esse período de crise, essa fase de sofrimento, essa fase de falta de fé. O que fazer para caminhar nesse período. Então, nós católicos, temos aí algumas ferramentas, né? Alguns instrumentos que nos auxiliam a viver a nossa fé de maneira mais completa, de maneira mais madura. E o primeiro passo, que é uma sugestão minha, eu vou falar para vocês aqui algumas coisas que eu faço para passar por essa crise de fé, mas cabe a cada um, né, perceber o que é que vai lhe ajudar. Mas isso daqui é o básico que funciona para todo mundo. Então, fazer o básico bem feito é o primeiro passo para que isso dê certo, né? Para que esse caminho seja mais leve, para que a gente alcance, né? A gente volte, a gente retorne para o nosso estado espiritual, onde já conhecemos a Jesus. Então, chega um ponto em que tudo é um mistério, né? Eu gosto muito daquela parte da missa onde diz assim, eis o mistério da fé. Porque chega um ponto em que não temos mais explicações. Ninguém sabe mais nos dizer, a gente não tem mais... a gente não consegue alcançar tudo, porque é o mistério da fé. Então, a própria palavra de Deus diz que os olhos humanos, a gente não tem a capacidade de compreender tudo aquilo que o Senhor tem guardado para nós. Então, chega um ponto que a fé entra no campo do mistério. Mas, para nós passarmos pela fase do sofrimento, pela crise de fé, Deus nos deixou atos concretos. E são esses atos concretos que vão nos fortalecer para que a gente volte mais firmes ainda. O primeiro passo que eu considero um dos mais importantes, que é o que a gente tem que fazer, mesmo fora da crise de fé, a gente tem que fazer o tempo inteiro, é ir à missa. É um preceito, o Senhor nos pede, né, para que a gente guarde os domingos, pelo menos os domingos. Então, se você está na crise de fé, se você está passando pelo sofrimento, pelo deserto, não deixe de ir à missa, porque a tendência é que a gente não queira mais, a gente não queira mais nada, a gente não queira mais participar de nada. Mas é nesse momento em que a gente precisa caminhar agora, caminhar com consciência, caminhar pela fé mesmo, sem vontade, mas vá. Mesmo sem vontade, vá. E, aproveitando que estamos indo à missa, continuar comungando. Confissão e comunhão, né? Se você estava sem comungar por algum pecado mortal, se confesse. Mesmo se você estava comungando antes da crise da fé, se confesse, porque agora você está passando pelo deserto, e continue indo à missa, se confessando e comungando, porque a comunhão ela vai nos fortalecer. É o pão do céu, né? É o corpo de Cristo e ele nos dará força. E a oração, né? A tendência também é que a gente não queira mais orar, a gente não queira mais conversar com Deus. Eu mesmo tenho essa tendência, eu já percebi que
as 2 vezes que eu estive nesse lugar de crise de fé, eu não quis mais orar, eu não quis mais conversar com Deus, porque parece que ele não nos ouve, né? E o silêncio de Deus, ele é muito difícil da gente compreender. E aí entra no campo do mistério da fé. A gente não entende, a gente nunca vai entender esse silêncio do Senhor, mas é nesse silêncio que a gente vai se moldar, que a gente vai se reconhecer, que a gente vai olhar para o nosso interior e voltar para Deus. Então, e a missa, confissão, comunhão e a oração. Como orar, né? Como orar quando eu tô sem vontade? Algumas pessoas, de fato, oram, né? Rezam o terço, fazem as orações mesmo sem vontade. E é muito bom que faça. Mas, no meu caso, eu não consigo parar e conversar com Deus com as minhas palavras. Às vezes não sei nem o que dizer quando eu tô na crise de fé. E aí, eis-me aqui, Senhor. É tudo que tenho, recebe o meu nada. Mas um recurso que eu utilizo são as músicas. Então, tem canções que são orações. E a gente pode utilizar essas canções como as nossas orações. E aí eu coloco alguma música, coloco músicas que eu sei que são boas, são católicas. E aí essa música agora vai ser minha oração e através dela eu consigo me comunicar e me reconectar com Deus. E o final, por último, né, não menos importante, é o silêncio. A gente fala do silêncio de Deus, mas o nosso silêncio também é importante. É comum que quando a gente esteja na crise de fé, a gente fique buscando recursos, né? Todos os recursos extras, fora daquilo que é o essencial, aquilo que é o básico. Não que não seja importante, é importante, mas não é na crise de fé que isso vai, como eu posso dizer, na crise de fé, e a gente fica buscando outros recursos, coisas extraordinárias, talvez não funcione tanto. Então é comum que a gente queira buscar direção espiritual, que a gente fique buscando eventos para participar, para a gente ter experiências, para a gente ter sentimentos. E não é isso que vai resolver o nosso problema. Então, é no silêncio que a gente vai agora voltar para nós, se reconectar. Não estou dizendo que não é para procurar ninguém, nem procurar ajuda. Se for possível, busque, procure ajuda. Mas pelo menos no meu caso, quando eu procurei a ajuda de outras pessoas, eu entendi, sabe, eu compreendia, eu estava na minha crise de fé, eu busquei a ajuda de pessoas, eu compreendi o que elas queriam me dizer, eu estava, sabe, era tudo muito claro, eu entendia, mas parecia que a pessoa não me entendia, entende? Então pode acontecer isso, de você buscar ajuda extra, coisas mirabolantes, e buscar uma orientação espiritual com um padre de não sei que lugar lá, longe, e aí parecer que a pessoa não lhe entende, porque você não tá bem, você não tá nas suas condições. Eita, minha cópia aqui deu uma voadinha. Você não tá nas suas condições perfeitas para receber aquela orientação naquele momento, então é importante esse silêncio. E para finalizar, a palavra de Deus diz lá em Romanos 5 que a esperança não engana. Então Deus, ele nos dá essa esperança, e a esperança é de vida eterna. A esperança é de que isso aqui é passageiro, que esse sofrimento todo vai passar, que a felicidade terrena também vai passar, porque a nossa esperança é em algo muito maior. E esse algo é o céu, né? Então, quando a gente para de falar, estava refletindo esses dias sobre isso, quando a gente para de falar do inferno, quando a gente agora, muitas pregações agora não se fala mais de inferno, né? E aí quando a gente deixa de acreditar no inferno, a gente também deixa de acreditar no céu. Porque se não existe inferno, então também não existe o oposto disso. Então é importante que a gente faça sempre essa reflexão de que existe um céu, existe uma esperança em algo muito maior. Deus preparou para nós uma felicidade eterna, uma felicidade que nunca vai passar. Então é importante fazer essa reflexão e ter esse olhar voltado para o céu, né? E pensar que aqui não é a finalidade, aqui é um caminho para que a gente chegue lá. Então tudo que vamos passar aqui na Terra é passageiro, e o objetivo é chegar em algo muito maior, que os nossos olhos nem conseguem compreender, a mente humana nem consegue conceber aquilo que Deus tem guardado para nós. Então, que a esperança não termine, que a esperança esteja no coração de todos, esteja nos nossos corações, para que um dia a gente volte para Deus e que alcance essa felicidade eterna que a nossa alma tanto deseja. Então, que o Espírito Santo abençoe cada um de vocês, e se tiverem alguma sugestão, algo que possa ajudar a viver esse tempo, a viver essa fase de crise de fé, deixe aí nos comentários, pode ajudar outras pessoas. E assim nós evangelizamos uns aos outros. Deus abençoe.